Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E vocês pediram e a gente trouxe um tema de direito do trabalho. Vamos falar sobre home office hoje, mas antes eu quero falar com o meu convidado, dar boa noite para ele, estamos gravando à noite. Seja Boa bem-vindo, noite. Davi Fernandes, tudo bem? Como você está? Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi. Enfim, advogado trabalhista. Estamos aqui para falar sobre esse tema importantíssimo que é o home office, que é um tema com várias interpretações, como a Gabi vai trabalhar mais para frente. Sou advogado, mas também sou formado, estudei com a Gabi, foi minha veterana na PUC, né? Então, Fui, sou hoje em dia, estou no veterana, tem, mestrado. tem história aí. Tem história, tem história. Tem Ai, história, a ai. gente fez uma eletiva, né? Eu lembrei do Davi, e ele atua com trabalhista, né? E a gente trouxe esse tema, a gente vai falar com vocês, né, ao longo do episódio. O home office, eu acho que é um tema muito interessante. Algumas pessoas vinham me pedindo, traz um tema de trabalhista, né? Eu estava pensando em home office, porque eu acho que, especialmente depois da pandemia, né, foi um tema que Sim, ganhou uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Então, você entender como é que funciona, você saber quais são os seus direitos, como é que é a questão de horas extras, né? E de onde veio o home office, né? Então são várias perguntas aqui que a gente separou, né, para responder, né? Então, um tema riquíssimo, eu estava até falando aqui com o Davi antes da gente começar a gravar, e tenho certeza que vai ser um temaço, né? Então vamos começar aí uma era de temas veremos. trabalhistas no Justo Agora, então é com muita felicidade aí que eu recebo o Davi. E como ele falou, ele é um advogado trabalhista, o Davi, mestrando em Direito, né, pela PUC, formado Sim, também pela PUC, né, como ele falou, estudamos juntos, aí fizemos eletivas, matérias na faculdade. E o que é legal, né, é que ele é advogado tanto para empresas quanto para empregados, né? Então você tem aí os dois lados, né? Eu acho isso super interessante a sua visão, né, bem fundamental. completa em relação ao tema, né? Então, tenho certeza de que faremos aqui um excelente episódio. E aí, né, vamos Perfeito. pensar, né, o home office. O home office, eu acho que quando você fala em home office, a pessoa faz uma associação direta já com a pandemia, né? Home office pandemia, né? Eu acho que é um lugar comum. Até porque muitas pessoas foram obrigadas, né? Eu acho que é uma circunstância extraordinária que aconteceu na vida de todo mundo. Então, Sim. vários, né? Eu mesma, né? Comecei a fazer tudo de casa. Então, o que você frequentava na rua, né? Os advogados, as aulas na pós-graduação, foi tudo online. O Davi, nem sei se já era formado, Davi, na pandemia, pegou o Eu finalzinho, peguei o último aninho na faculdade pegou ainda. online. Pois é, então, assim, a vida de todo mundo ficou no online, né? Então, você pensa em home office, eu acho que é uma associação que as pessoas fazem. Pandemia. Começou na pandemia. Mas não é bem assim, né? Então, vamos pensar aqui, como é que a gente poderia introduzir o tema e falando de onde surgiu o home office, né? E o que, a partir disso tudo, né, dessa reflexão aí, como é que a gente pode partir para explicar mesmo, né, as garantias, os direitos dos trabalhadores? Perfeito. Eu acho que, como muito bem colocou a Gabi, é muito comum associar o home office à pandemia, justamente porque na pandemia vieram as MPs, veio a Covid, todo mundo passou a ser obrigado, sem nenhuma formalidade, a fazer trabalho telepresencial por uma situação excepcional, extremamente específica. E foi esse pesadelo que nós vivemos por quase 2 anos, até chegou a 2 anos. Aniversariou ano passado, fez mais Pois de dois é, né? anos. Agora em março vai Caraca. fazer 3 anos, né, que deu Vai o fazer lockdown. 3 anos, É vai loucura, fazer né? Daqui três a pouco anos. voando. Estamos chegando no nosso terceiro ano. Agora a Covid já diminuiu bastante, mas ainda existe, né, uma doença que nunca vai fugir. Mas o fundamental é entender que não. Na verdade, o trabalhador sempre, e o sempre nesse caso é sempre mesmo, desde 1940 e pouco, sempre pôde trabalhar de casa. Trabalho em domicílio é uma realidade brasileira que sempre existiu em maior ou menor nível. A questão é que trabalho em domicílio não é exatamente home office. O que era o trabalho em domicílio há 70 anos atrás? Eram pessoas que faziam doces, eram as famigeradas costureiras, eram pessoas que faziam alimentos, entregavam, pessoas que trabalhavam externamente, batendo de porta em porta. Eram formas de trabalho muito mais rudimentares do que nós temos hoje em dia, mas que eram formas de trabalho em domicílio ou externo. Então, a lei trabalhista sempre previa uma forma de trabalho em domicílio, uma forma de trabalho externo, que era um pouquinho diferente da forma de trabalho na empresa. Qual era a principal diferença desse trabalho exercido fora da empresa do trabalho exercido dentro dela? O regime de horas extras. O trabalho realizado externamente, que é aquele trabalho que não pode ser controlado pela empresa, é um trabalho que, a rigor, a priori, em tese,
não tem hora extra. Então, o trabalhador, às vezes, poderia ficar mais do que 8 horas fazendo isso, porque a empresa não sabia se precisar aceitar ou não trabalhando, não sabia especificar, não sabia controlar, não tinha meios para definir, por exemplo, se aquela costureira que ficava fazendo 20 vestidos num dia ia levar 10 ou 4 ou 6 horas neles. Então, a realidade do trabalho externo à empresa sempre existiu. Isso foi, porém, se modificando. As formas de relação de trabalho foram se amoldando e não na pandemia e nem na reforma. Em 2011, nós tivemos a primeira alteração mais profunda na legislação sobre os meios telemáticos, os meios eletrônicos de controle do trabalho. Ou seja, em 2011, nós tivemos justamente essa previsão expressa de que os meios telemáticos de comunicação para todos os fins são idênticos aos meios presenciais. O que permitia que, por exemplo, um trabalhador que atuasse fora da empresa, por computador mesmo, tivesse o vínculo reconhecido. Porque quando você está lidando simplesmente com uma pessoa que presta funções externas, é muito mais difícil, normalmente para sempre, você provar um vínculo empregatício. Porque você sempre pode falar, na verdade, ele é um autônomo que faz tal e tal função pontual, não trabalha realmente. Então, os argumentos para o controle ficaram mais fortes com essa previsão legal. Em 2011, então, passou-se a pensar, olha, precisamos adaptar a legislação para incluir essas pessoas que trabalham online e para incluir essas formas de controle de jornada e de subordinação que não estão tão claros na lei. Então, por exemplo, controle por GPS, controle por câmera. Não é de agora que motorista de ônibus e próprio motorista de empresa tem uma câmera ou um controle de GPS. Hoje em dia, a Amazon, que nem admite vínculo, controla o GPS de seus entregadores autônomos. Que dirá, então, um motorista de fato, que constantemente tem que ser cobrado, tem que cumprir, um motorista de carro forte, que está sempre fora, está sempre em jornada, está sempre atuando justamente sem um controle claro, às vezes não consegue cumprir o intervalo da forma necessária. Então, todas essas formas de controle telemáticos, elas não vieram com a pandemia, elas já existiam, mas o escopo delas era um pouco mais limitado. O que foi acontecendo, então? Foi se percebendo, sob uma ótica empresarial, que foi uma ótica primordial na reforma, foi se percebendo que a forma de trabalho que a Lei 2011 trouxe, o trabalho remoto, vamos chamar assim, que é um trabalho que é igualzinho ao trabalho com vínculo empregatício, exceto quanto às horas extras, era uma forma talvez muito restritiva. Em que sentido? Trabalho telemático tem que ter todos os, não só requisitos, como todos os direitos de um trabalhador normal. Então, você não tinha nenhuma forma de exposição de risco. Para um sujeito trabalhar para você remotamente, a empresa tinha que oferecer a câmera. A empresa tinha que oferecer, talvez, o próprio computador. Todos esses riscos do negócio, todos esses aparatos, eles seriam diretamente à empresa e não teria discussão sobre isso. Justamente porque a legislação não fazia distinção e no artigo 2º define claramente que o empregador é aquele que assume riscos do negócio. O que então a reforma fez? A reforma regulamentou uma forma específica de trabalho remoto. Pegou o trabalho remoto e disse o seguinte, olha, agora, empresa, se você quiser se resguardar dos riscos do trabalho remoto, e agora, trabalhador, se você quiser trabalhar remotamente de forma efetiva, trabalhar remotamente de verdade, vamos colocar assim, esse é o regime jurídico que vocês têm que cumprir. Esse regime é limitado, é um regime meio que de exceção, e isso é importante fazer até um paralelo. A CLT prevê a lógica segundo a qual o regime base é o regime do vínculo empregatício normal, ortodoxo, clássico. Todos os outros vínculos são exceções, acobertadas por certos requisitos formais. Então, por exemplo, o estagiário ele tem que ter assinatura, tem que ter autorização da empresa não, autorização da escola, tem que ter um vínculo cuja funcionalidade é de ensino e técnica. Então, esses trabalhos que não geram vínculo, ou que geram um vínculo mitigado, como intermitente, como teletrabalho, são trabalhos que normalmente têm requisitos. O teletrabalho da reforma veio com esses requisitos também. Os requisitos principais do teletrabalho na reforma são um requisito negativo, que é o trabalhador
para ser teletrabalhador, precisa atuar preponderantemente de forma, teleguiada, não é exatamente o termo, mas como se fosse, de forma telecontrolada. Por que eu digo que é requisito negativo? Porque ele se define pela ausência de habitualidade do trabalho presencial. Então, o teletrabalhador pela reforma não poderia, por exemplo, estar toda semana na empresa. Não poderia estar sempre, constantemente sendo chamado. Ele poderia ser chamado, e se chamado, ele é um empregado, ele tem que obedecer. Mas ser chamado excessivamente poderia descaracterizar a própria lógica do teletrabalho. Então, é negativo nesse sentido. Ele não pode ser muito chamado e não pode ficar só em casa. Por quê? Porque qual o segundo requisito negativo do teletrabalho? Ele não pode ser muito chamado, não pode ficar só em casa, porque o teletrabalho tem que ser diferente do trabalho externo. A reforma se preocupou, isso foi muito interessante, em dar uma defesa maior ao trabalhador externo. Por quê? O trabalhador externo sempre existiu. Como eu disse, desde 70 anos atrás. É o sujeito que, por exemplo, trabalha sem controle todo dia, ele tem o próprio carro, ele faz entregas, mas ele trabalha para uma empresa. Ele é um empregado, ele tem o próprio carro dele, e ele usa esse carro para se deslocar. Nesse deslocamento, a empresa não sabe a jornada dele. Tem um roteiro que ele tem que seguir, talvez, tem paradas para ele fazer, mas a rigor, ele não vai ter uma jornada controlada. Se ele não tem uma jornada controlada, e você agora chama ele de teletrabalhador, ele não só não tem uma jornada controlada, como ele vai ter que pagar combustível, vai ter que lidar com os riscos inerentes do carro dele, não vai ter uma ajuda de custo própria se o contrato assim disser. Então, o que eles falam? Como o teletrabalho é um regime que retira certos direitos, ele retira, em troca de uma comodidade, nada mais do que isso, é uma troca, em troca de uma comodidade que é você trabalhar em casa, você talvez, a depender do contrato, vai ter que pagar a sua conta de luz sem jogar para a empresa. Vai ter que manter um computador funcional, senão talvez o empregador te chame de volta. E aí tudo bem, independente de discussão de abusos pontuais, legislativamente, é isso. O acordo do teletrabalhador pode distribuir certos riscos para o empregado. E esses riscos, essa distribuição de riscos é muito mais legítima quando o teletrabalho é opcional. Como muito bem, enfim, como muito bem a Gabi colocou, isso é muito importante em contexto de pandemia. Hoje em dia, tem muitas ações que estão discutindo justamente isso. Eu fui obrigado a trabalhar. Eu não tive opção. Os riscos foram todos meus. Eu quero que o meu empregado arque com parte da minha luz, parte do meu computador, me dê o equivalente do que eu gastei, que eu comprovadamente gastei. Por quê? Porque eu fui obrigado a fazer isso. E tudo bem, pandemia, mas o risco ser compartilhado é diferente do risco ser só meu. Não é porque eu estava em pandemia que agora eu vou ter que me responsabilizar exclusivamente por todos esses custos extras que me foram impostos. Diferente é o caso do teletrabalho clássico. No teletrabalho clássico, você tinha uma pactuação conjunta e você não tinha, a princípio, aí é caso concreto, né, casuística, nenhuma necessidade da empresa te obrigar a atuar no teletrabalho. Se você quiser, essa empresa não tem nada lá, não tem nem tem prédio. Então, não tinha outra escolha. Era ou empregava no teletrabalho ou ia para a rua. Aí tudo bem, você vai discutir uma questão de prova, vai discutir coação, validade de certas imposições. Mas, normalmente, o contrato do teletrabalho é muito simples. Você pactua um trabalho em casa, porque você quer ter essa comodidade, e o empregador vai te dar certas coisas ou não. Talvez ele te dê um computador da empresa, talvez ele te dê todo um aparato eletrônico, te dê mesinha ergonômica. O que ele tem que fazer é garantir que você tem os meios para trabalhar, né? Você tem que trabalhar de alguma forma, e esses meios podem ser seus ou não, é aí que vem o contrato, e, de alguma forma, resguardar informativamente a sua saúde, que é o problema que eu vou tratar mais para frente. Acho um tópico mais polêmico que Esse é vale mais a pena muito tratar. interessante, né, a sua fala. Exatamente. Até esses pontos, né, o pessoal que acompanha o podcast sabe, né, que eu não atuo com trabalhista, e até essas peculiaridades, né, que você traz, a gente chegou a estudar, né, eu, no caso, eu peguei o auge da reforma trabalhista, quando eu estava fazendo o dia de trabalho, acho que o dia de trabalho 2, salvo engano, foi o alvo da reforma trabalhista, né, a matéria, enfim, todo o conteúdo, e destacar alguns pontos da sua fala, né? O primeiro, eu acho que pensar em home office, pensar em teletrabalho, é pensar numa evolução, né? Em questão tecnológica também, porque se a gente pensar,
tudo que a gente está gravando aqui pelo Zoom hoje, né? Que é uma plataforma, e quantas Exatamente. plataformas nós temos, e vocês estão escutando o podcast, de repente, pelo Spotify ou por uma outra plataforma. Então, a gente tem a possibilidade de ter outros regimes, né, de trabalho, de pensar no trabalho, de repensar, né? Quantas pessoas a gente ouve por aí que são nômades digitais, né, que trabalham, ou sejam autônomos, ou sejam pessoas vinculadas a empresas, o que é uma possibilidade também, né, mas trabalham por conta própria com esses meios, né? Então, a gente tem milhões de exemplos que a gente poderia dar em relação à tecnologia, e formas de fiscalização também e de controle, né, que você trouxe, que é um tópico interessante também, Exatamente. né? Então, mostrar para as pessoas também que é considerado uma exceção, né, se a gente pensar na lei, né? Então, é legal pensando aí em CLT, né? Ainda existe o Sim. trabalho, como você mesmo falou, né, clássico, então existe essa ideia do clássico versus, né, talvez o moderno, a gente poderia colocar assim, a grosso modo, né, para o pessoal entender. Então, do Sim. ponto de vista clássico, aí a gente tem, né, a jornada de trabalho, né, a gente pensa aí no presencial, né, no bater ponto. E aí, claro que a Sim. gente tem, digamos, os métodos de fiscalização clássicos, né, que a gente aprende na faculdade, e a gente pode falar em horas extras e tudo, quer dizer, tem toda uma estrutura ali empresarial, normalmente, né, que a gente consegue visualizar melhor, né? E a questão contratual também que você falou, né? Questões que podem ser pactuadas, né? Então, em relação aí ao que você vai precisar para trabalhar, né? Dependendo do que você faça, né? Enfim, eu imagino que, pô, você precisa de um supercomputador, de uma impressora 3D, sei lá, que viajando, né? Dando um exemplo aqui, Sim, para sim. ilustrar. Excelente exemplo. De repente você precisa daquilo, né? E a empresa sequer tem uma sede onde você mora, é possível, né? E aí Sim. você vai ter que existe um ônus ali, né? Bastante claro. E aí de repente no contrato ali vai estar disposto que você pode, né? O empregador ele vai precisar providenciar certas coisas, né? E o último Sim. ponto que eu queria ressaltar é essa questão, né, do teletrabalho obrigado, né, que foi o que aconteceu aí na pandemia, né, que isso gerou muita especulação em relação a isso, né, e até judicialmente falando, né, questões judiciais. Porque eu fui obrigado, não foi minha opção, então de repente a energia que eu precisei de um computador melhor, porque eu não conseguia fazer a reunião, porque, né, não tinha computador em casa, usava da empresa e fechou a empresa, né. Quer dizer, são questões aí que a gente pode pensar. E eu acho que é um desafio muito grande ainda, eu acho, se falar em home office, né? E as pessoas saberem de todas essas distinções, a gente vê que só aqui na primeira parte do Não, episódio não, a gente é. conseguiu ver, só do ponto de vista legislativo, né? Como você falou, você vê que o assunto ele foi amadurecendo, né? A gente teve ali um movimento em 2011 para falar disso, depois da reforma também, e hoje em dia se fala infinitamente mais, né? A reforma foi em Sim. 17, né? Foi 2017. em 17, exatamente. 2023 estamos, né? Então, 6 anos aí, né? Praticamente. E quem poderia saber, né? Que teria uma pandemia, enfim, naquele Claro. É. momento ali, jamais, né? Quem poderia imaginar? Então, tudo que surgiu também, né? Então, Sim. é de Não. fato muito interessante. E eu acho, Davi, que a gente podia passar, né? É claro, né, depois de tudo isso que o Davi explicou, acho que fica bem claro que vão existir problemas, né? Vão Sim. existir problemas que não seria direito, né, se não tivesse alguma questão ali. Aí ele até trouxe algumas, as pessoas já no computador, por exemplo, eu tive que usar mais energia, a conta veio altíssima porque eu fiquei em casa o dia inteiro, na reunião o dia inteiro, e aí quem vai arcar com isso, né? Então a questão do ônus também, questões contratuais, do tipo de trabalho, enfim, né, questões de controle. Então a gente separou aqui alguns problemas, né, para problematizar. Eu adoro problematizar aqui no Perfeito. podcast, porque eu acho que é onde as pessoas têm mais dúvida, né? Os ouvintes têm mais dúvida. E Com aí, o primeiro certeza. programa que a gente separou aqui é a fiscalização do trabalho, né? Pensando em home office, porque, como você falou, é difícil até pensar, de repente, numa hora extra, quando você falou o exemplo dos vestidos. Eu não sei quanto tempo vai demorar, até que horas a pessoa vai ficar fazendo aquilo, né? Como é que ela vai dar conta, se vai dar conta ou não ali. Como é que eu posso saber, né? De repente, você me passa uma atividade ABC. Será que você esperava que eu fosse fazer em 5 horas, mas eu demorei 7? Quer dizer, é um pouco complicado a gente pensar, né? Sim. Então, o primeiro problema, o grande problema aqui que a gente separou é a questão da fiscalização, né, do trabalho, que eu acho que vem acompanhada dessa questão da hora extra. Né? Com Então, o que certeza. você pode dizer um pouco para a gente em relação até a sua experiência profissional mesmo, né? Como você atua para os dois lados também, Sim, tanto sim. para empregadores quanto para empregados, eu acho que é interessante trazer essa visão, né? Não, é fundamental, como você É bem colocou. fundamental. Eu acho que não vou dizer que a hora extra.
é a grande questão do teletrabalho, porque é justamente o ponto em que a polêmica se instaura. Né? Eu não vou dizer que é a questão mais complicada, mas certamente é a grande questão, porque 90% das ações discutindo o teletrabalho vão discutir hora extra. Vão discutir hora extra, vão discutir fiscalização, vamos dizer se teve ou não controle de jornada e como esse controle aconteceu. Esse problema é tão e tão polêmico que agora, em 2022, nós tivemos uma alteração na lei, né, que foi como eu gosto de chamar, o resultado da pandemia. A pandemia, como a gente tratou lá, meio que universalizou o trabalho online. Todo mundo começou a fazer home office, todo mundo começou a fazer, foi obrigatório, mas tudo bem. Acabou, entre aspas, e com ressalvas da pandemia, estamos numa situação muito mais razoável, tem gente voltando, tem gente não voltando, tem gente realizando regimes diferenciados, regimes híbridos. Então, nessas situações, como lidar com a fiscalização, como garantir de forma efetiva o trabalho. Uma mudança que a lei trouxe, que mostra para onde nós estamos indo, para onde a jurisprudência foi a alteração do artigo que falava das horas extras. Em 2017, o teletrabalho, por definição, afastava horas extras. Era uma presunção, presumia-se que não tinha hora extra. Hoje não. Hoje, o teletrabalho, quando realizado por função ou tarefa, afasta a presunção de horas extras. O teletrabalho normal é o meio pelo qual o trabalho é exercido. A empresa pode comprovar trabalho externo por meio do teletrabalho, mas a prova é da empresa. Então, isso é muito importante. Uma ressalva que tem que ser feita agora, porque em termos de ônus da prova isso vai ser fundamental. Mas empresas que têm trabalhadores em teletrabalho e não estão fiscalizando a jornada, e o trabalho por jornada, comecem a fiscalizar. Porque, assim, comecem a se preparar para botar um log off imediato a partir de X horas online. Porque, apesar do que essa legislação fez, ela fez uma coisa muito curiosa. Ela fez o seguinte: primeiro, ela deu essa ressalva, né? Na verdade, o trabalho por função e por tarefa não geral é extra, mas o uso dos meios telemáticos, o uso das plataformas pelas quais o trabalho se dá, também não garante jornada. Então, ela deu, assim, ela tentou resolver um problema, que é o problema, tipo, ok, não adianta a gente só dizer que o teletrabalho não tem hora extra, claramente não vai funcionar. Por quê? Porque, justamente pela questão da fiscalização. Mas, se você tiver no computador da empresa, não necessariamente você está trabalhando. Então, o que acontece desses dois pontos que entram na questão da fiscalização? O teletrabalho, e isso foi o aprofundamento da jurisprudência da prática jurídica nos últimos 6 anos, não é sempre um trabalho externo. Não é difícil para uma empresa saber se o empregado está ou não logado. Não é impossível para uma empresa saber se ele está no e-mail. E é muito menos saber se ele está num aplicativo. Então, por exemplo, se o trabalhador de TI se loga no aplicativo da empresa para entrar no computador dos advogados, tem todas as formas da empresa ter o feedback dos horários em que ele logou em cada aplicativo, em cada computador de cada empresa e foi no próprio computador. Isso não é impossível, não é ciência de foguete. É questão de sistema. Empresas que não fazem isso, não se previnem contra a atuação de um trabalhador quanto aos mecanismos telemáticos que eles usam, se arriscam a ser condenados em horas extras. Nesse ponto, também é uma faca de dois gumes, que é bom ressaltar. Trabalhadores que ficam o dia inteiro no computador da empresa não necessariamente vão ter hora extra. Qual é a inteligência do artigo? O que foi feito nessa alteração que gera essa dupla preocupação, tanto para a empresa quanto para o empregado? A empresa tem que se preocupar se o empregado está trabalhando. E o empregado tem que entender que não basta ficar logado para achar que as horas extras vão vir. Se eu estou no computador, eu não tenho vínculo empregatício, mas se X está no computador do seu escritório, e ele está no computador o dia inteiro, fazendo de tudo, fazendo trabalho, e aí, em dado momento, ele está no YouTube, em dado momento, ele está fazendo outras coisas. Aí, se ele fica 20 horas no computador do trabalho, aparentemente está trabalhando, né? Fazendo Tem que ver tudo direitinho da o que está vida dele. acontecendo aí. Exatamente. Então, assim, eu não vou falar para ninguém apagar histórico, né? Essa não é a questão aqui. Mas é muito importante que separe-se o joio do trigo. Uma coisa é a pessoa que é cobrada e fica no computador trabalhando 10 horas, 12 horas,
15 horas que seja, porque não consegue se deslogar. Outra coisa, que é uma questão muito mais psicológica e também muito importante, é a pessoa que está numa comodidade ou psicologicamente não consegue sair de lá e, por exemplo, usa o e-mail do trabalho para ficar fazendo outras coisas. E aí a pessoa está logada no e-mail, está logada no próprio aparelho da outra empresa, mas não está trabalhando. Então, em termos de ônus da prova, essa é uma situação dúbia. Por quê? O tempo no aplicativo, pela lei, não significa que o trabalhador está trabalhando. Mas, vamos ser sinceros, o ônus da prova ele é dinâmico. Então, se chega uma ação ajuizada e a empresa alega, na verdade, ele só trabalhava 8 horas, o resto ele estava fazendo, sei lá, vídeo no YouTube, se divertindo, assistindo Netflix, o ônus me parece que vai ser da empresa. Por quê? Porque, para o bem ou para o mal, apesar de, em tese, o uso do aplicativo não contar, se era um dia de trabalho, por que ele estava lá? Estava trabalhando. Então, a presunção é que ele estava trabalhando. Então, como a empresa pode ser julgada disso? De algumas formas. Primeiro, se for um computador da empresa, mas a empresa tiver um sistema próprio, um Anydesk, que permite o empregado se conectar no outro computador, um Teams, um Meet, algo que um e-mail Eu conjunto, vamos consigo, botar assim, minimamente ver aquilo ali, o login a logout. empresa consegue ver e consegue deslogar. Então, se o empregador passou do horário e tá no Anydesk da empresa, desloga, manda um e-mail, fulano, use o seu computador, ou fulano, não trabalha, tá? Não existe nada que impeça, isso é importante, o trabalhador de usar. Uma questão de, até do acordo que a gente falou. O trabalhador pode, na boa-fé, sempre com boa-fé, usar o computador da empresa para outras coisas, desde que a empresa não se oponha. É uma questão realmente contratual. Mas a rigor nada impede do trabalhador usar o computador da empresa para assistir vídeo no YouTube. Só que assim. Tem que ser analisado o É, caso concreto, né? Eu acho que quando a gente é, pensa em prova, de um vai ter que modo ser o caso geral, concreto. em ônus da prova, em força Exatamente. probatória, né? Mecanismos aí de prova, processualmente falando, né? Exatamente. Quando eu Exatamente. penso em direito do Mecanismo. trabalho, me vem muito na cabeça a primazia da realidade, um princípio que a gente estuda, né? Então, Exatamente. ver o Princípio que que basilar. realmente está acontecendo, né? A pessoa não pode se beneficiar da sua própria torpeza, né? Que a gente também vê Exatamente. bastante no direito. Então, você vai dizer, você vai fazer ali uma alegação de que você estava trabalhando por 15 horas, sendo que você estava usando o computador para outros fins Exatamente. também, né? Então, por outros É, motivos. Então, é importante destacar, pensando aqui em termos de prova mesmo, né? Em ônus da prova. com certeza. Não, é E eu acho fundamental. interessante essa questão dos sistemas mesmo, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos mecanismos que as empresas podem usar, né? Não só podem, como devem, Sim, como você falou, para evitar questões judiciais referentes a isso, porque vai dar problema, né? com certeza. Mecanismos de fiscalização. Então, aplicativos, né? Sistemas internos ou aplicativos que fiquem, tem ali a hora. Hoje em dia, tudo Monitorando. está sendo controlado, monitorado. Se parar para pensar, toda hora, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, tá lá a hora que você mandou, né? Sim, Então, conseguir fazer isso, trazer isso, é claro que é uma nova realidade. É claro que várias empresas passaram também, como a gente colocou aqui, né, por uma força ali, né, foram forçadas a fazer sim. esse mecanismo de home office, então toda uma estrutura ali, uma nova Adapte-se ao flash. fiscalização. Exatamente. Exatamente, né? Então, o que a gente precisa pensar também é que é um momento de adaptação, eu acho, né? Tanto que você falou, em 2022 a gente teve o resultado disso, né? O resultado da pandemia. E muita gente não Exatamente. voltou, e eu mesma tenho amigos que não vão voltar, né? Que as empresas optaram, né? Eu tenho um amigo que trabalha para uma empresa fora daqui, né? Do Brasil. Então, isso é uma situação que acontece, né? Então, é Sim. bastante normal. Mas para evitar problema, então, na moral da história aqui, né, empresas fiscalizem, né? Para Para evitar evitar problema, qualquer fiscalizem. situação, né? Fiscalizem. Então, é o que a gente está destacando aqui, né, Davi? Uma empresa que não quer sofrer uma ação judicial por hora extra não tem jeito. Ou ela manda, sei lá, um e-mail sei lá, o trabalhador começa às 8 horas da tarde em tese. Até porque é o que eu falei, pela lei agora tem jornada. Então, assim, se tem jornada, usem a jornada e fiscalizem a jornada. Não fiquem dependendo do juiz reconhecer um regime de trabalho externo, porque o super não podia ter usado esse aplicativo quase de graça, ou até de graça, porque o Unidesk, por exemplo, ele só não é de graça a partir de determinados usos de acesso. Então, não se arrisquem,
por conta de uma coisa que é trivial, que é mandar, tipo, acabou a jornada, a partir de agora, se for usar o computador, use só para fins pessoais. Ou, por favor, desligue o computador, acabou sua jornada. E-mail em massa, deu tal horário, manda um e-mail. Não é um problema, é como se fosse uma marcação de ponto. Se o problema for não quero pagar um aplicativo para fazer isso, e-mail em massa. Disparo de e-mail, dá trabalho, mas é um controle mínimo. Não é o ideal também, mas pelo menos você está mostrando, olha, avisei para ele parar de trabalhar. Ah, E até processualmente, né? Depois, é. a gente Mas a minha espera. sugestão é controle. Se puder, Eu bota trazer sempre câmera. trago aqui, né, essa ideia de que, ó, a gente podendo evitar, né, por que Sim, colocar a decisão na mão do juiz, né? Então, você saber exatamente. fazer esse tipo de alerta, até porque pensando até numa pequena empresa, de repente, que tem poucos funcionários, não sabe como é que funciona, mas e agora? O que que eu faço, né, para fiscalizar? Ah, Que tipo de programa que eu uso e como é que eu devo fazer isso? Eu tenho que pagar hora extra mesmo? Então, a gente aqui respondendo esses questionamentos e dizendo, ó, controlem, né? Controlem, porque isso judicialmente, né, pensando em meios de prova, pode ser ruim para a não, empresa, né? mesmo Bastante ruim, para ser for com a publicado. reforma já era muito inseguro. Agora, com a lei, eles confirmaram que, olha, você tem a opção, ou vai ser uma coisa mais segura, que é a tarefa ou função, ou você vai estar brincando com a insegurança do trabalho externo. E aí eu não me responsabilizo por você. A lei foi bem clara nisso. Exatamente. Então, a própria letra da lei faz esse alerta, né? Então, acho que está Sim, evidente esse ponto, né? exatamente. E quando a gente fala em problema, né, problematização, a gente só está começando, né? Quando a gente fala em fiscalização, hora extra, né? Como é que a gente vai controlar tudo isso? E outros problemas, né, que a gente separou aqui, né? O primeiro que eu queria destacar, né? Metas que não podem ser atingidas, né? Então, você já falou rapidamente essa questão de metas, né? O trabalho por meta. Eu acho que isso é um problema junto à fiscalização, especificamente, né? Porque se você Com dá, se você tem certeza. ali uma meta, né? Pensando aí em termos de atividades mesmo, né, do trabalhador, e aquilo não pode ser atingido, isso vai gerar um problema, né? Sim. Então, o que que você pode nos contar aqui sobre metas que não podem ser atingidas, né? Como é que esse problema, como é que você vê isso na prática, né? Porque isso aí tá em todas, né? Não tem jeito. Como comentado, na questão justamente da nova formação do teletrabalho, quando você cria um teletrabalho por jornada hoje em dia, você está assumindo um risco. Ou você fiscaliza, ou as horas extras virão como viriam no trabalho presencial. Essa você pode apostar na carta do trabalho externo, que é muito difícil. Se a fiscalização é uma questão na jornada, ela se torna a base do trabalho por tarefa e por função. Por que eu digo isso? Trabalho por tarefa e por função agora é aquele que tinha o regime antigo do trabalho telepresencial. Se o seu trabalho é por tarefa, por exemplo, você, advogado empregado, me faça 5 peças por dia. E as peças eu vou te passando conforme os prazos. Isso é uma meta, são tarefas que você tem que cumprir. Você vai fazendo elas. Você não está cumprindo uma jornada no seu sentido de horário, mas você está cumprindo metas que performam em um salário. Por exemplo, você vai ganhar 2.000 por mês para fazer 5 peças por dia. E aí, tudo bem, isso foi estabelecido no contrato. O que quer dizer 5 peças? 5 peças é uma concretude que pode ter níveis diferentes e dificuldades diferentes. Então, a partir do momento que você tem uma meta, essa meta tem que ser realizável. Isso não é um problema novo, isso não é um problema da reforma, não é um problema da pandemia, é um problema que existia desde a essência do trabalho, quando todos aqueles trabalhos são realizados por tarefa ou por produção. Então, por exemplo, você tem que produzir você tem que eu até troquei. Você tem que produzir 5 peças, tem que produzir 20 vestidos, ou você tem que fazer uma obra específica. Você tem que fazer um trabalho mais geral. Então, por exemplo, digamos que a sua tarefa seja uma diligência. Uma diligência pode levar 1 hora, meia hora, 20 minutos, 30 minutos. Se toda a sua jornada de trabalho, vamos botar assim, é formada por tarefas, projetos e trabalhos e produções, a sua jornada não é de fácil controle. E a lei sabe disso. Como a lei sabe disso, qual é a garantia que ela dá? Da garantia do salário mínimo, né, porque você é um empregado. Mas, a rigor, o empregador não vai te dar horas extras, ele vai te pagar por tarefa ou por função. Então, por exemplo, eu vou te pagar até o salário mínimo R$ 100 por peça.
E o mínimo sempre vai ser o salário mínimo. Então, você vai chegar, pode chegar a 3 mil, pode chegar a 2 mil. Tem formas distintas de trabalhar que dependem justamente dessas magnitudes, de trabalhar por função, trabalhar por produção. O ponto é, o teletrabalho hoje em dia, ele só é amparado em termos de horas extras nessas duas hipóteses. Então, por exemplo, reitero, se você é advogado, que faz teletrabalho, você não precisa, para fazer teletrabalho, você não precisa receber por peça. Você pode receber um salário fixo, mas o seu salário fixo vai ser delimitado por essa função. Tipo, eu preciso que você me faça tais peças por dia. E vai que esse número de peças ultrapassa a jornada de trabalho. Vai que, por exemplo, a costureira, que hoje em dia pode ser teletrabalhadora, porque é até estranho, mas pode. Pode ser Interessante. teletrabalhadora. Exatamente. Porque hoje em dia o teletrabalho não precisa mais ser um trabalho preponderantemente feito em outro lugar. Ele pode ser exclusivo do outro lugar e ele pode ser efetivado com essas diferentes tarefas. Então, se você costureira pode trabalhar ativamente na sua máquina de costura, respondendo talvez um aplicativo, tipo, fiz tantas peças hoje, e atuando diretamente com isso, se a empresa te passa mais peças do que é o razoável para se fazer em 8 horas de trabalho, a empresa ainda pode se trabalhar as listas. Isso, como eu disse, não é uma questão recentíssima. Não é um problema totalmente novo. É um problema antigo que se trasladou na melhora do teletrabalho. O teletrabalho foi evoluindo, como a Gabi colocou. Eu acho que ele foi se racionalizando e foi ficando mais inteligente, mais Foi ficando mais internamente, maduro, talvez, foi do ficando meu mais ponto de maduro, vista. sabe? Foi Acho que a gente amadurecendo. começou a pensar, né? Muitos estudos Exatamente. jurídicos são assim, né? Exatamente. Ele amadureceu. A gente vai E ele pensando, amadureceu justamente exatamente. para ter a seguinte perspectiva. Olha, você pode cumprir tarefas, você pode cumprir funções, você pode receber, inclusive, por tarefa, e pode receber pelo dia de função que você cumpre. Mas o teletrabalho não gera hora extra a princípio. Exceto, e aí é uma cláusula que não está só no teletrabalho, está em todas as relações de tarefa ou função, se a tarefa ou a função transcenderem a jornada. Então, qual é o problema? O problema aqui é justamente esse fio condutor. É difícil. Essa é uma prova muito difícil. Por isso que a lei já botou aqui. Olha, a lei vai e coloca. Olha só, veja bem. Pode ser por tarefa ou por função. O tempo na máquina não importa. E na prática, o importante é que você cumpra isso. Então, digamos que eu sou um designer e eu trabalho no escritório da empresa e eu trabalho por tarefa. Meu trabalho é, por exemplo, você tem que enviar tantos desenhos ou realizar tais diligências e eu recebo até pela tarefa. A depender do número de desenhos que eu envio, eu vou ganhar mais, vou ganhar um bônus. Isso até é outra questão. Embutir o bônus é a questão da hora extra. Mas se você, designer de computação gráfica, trabalha com uma empresa e essa empresa determina o número de funções que você faz, determina que você tem que realizar tantos desenhos, e ela dá uma de projeto de faculdade, ela dá uma de. Não sei se você sabe, Gabi, dado interessante. Alunos de design e arquitetura têm 30 horas extras, 30 horas externas à faculdade, só para fazer projetos por semana. Nossa, Ah, não sabia não. se o seu, o seu estágio, o seu trabalho decidir dar uma do seu curso, como está assim, e te dar funções e tarefas que são infazíveis, projetos que vão fazer você virar à noite só para concluir, você ainda pode se resguardar no judiciário pleiteando horas extras sobre esse argumento. Na verdade, as funções, tarefas que me eram atribuídas eram muito superiores àquelas que poderiam ser esperadas. E esse ponto é muito interessante. A hora extra, quando você está falando de salário e função, ela é um pouco complicada. Às vezes ela não vai ser 8 horas por dia, às vezes vai ser semanal, né? Por exemplo, na semana que vem, me veja esse projeto dificílimo, com muitos cálculos que você vai levar a semana toda fazendo. E às vezes você vai levar 70 horas, 80 horas fazendo um projeto que pela jornada era 40 horas. Então, o parâmetro não precisa ser só É diário, porque às vezes complicado, é né? isso. Às vezes um dia vai ser curto. Segunda-feira estou feliz, 5 horinhas aqui com os meus desenhos, e aí chega no dia seguinte, toma isso aqui,
seu prazo é 3 dias, eu quero que você faça. E você vira as 3 noites fazendo. Então, o teletrabalho, nesse ponto, ele acabou precarizando uma coisa que era mais tranquila. Quando o trabalhador está na empresa e ele vai virar a noite trabalhando, ele está virando a noite trabalhando numa empresa. Ele está trabalhando por função, está fazendo. Ele vai fazer X peças, as peças vão acabar, o que ele tiver feito no dia, show, ele vai embora. Quando você está em casa, você está em casa. E aí você vai ficar no computador, você não vai ter jornada, então a empresa não vai ter Entra essa desculpa para questão do controlar. controle também muito forte, né? Exatamente. Então, o E que a acontece? confusão, né? Eu É acho que uma acontece. confusão, exatamente, uma Na confusão pandemia que aconteceu mistura. muito, né? Até quantos vídeos a gente viu, né, de as mães trabalhando, os pais, aparece a criança, né? O cachorro, tudo ao mesmo tempo. Confunde, acaba Exatamente. confundindo, né? O Você problema, confunde as suas e horas de esse trabalho com a problema sua é muito zona de grande. casa. É um problema muito grande. E especialmente pensando em metas, né? Metas que não podem ser atingidas, né? Então, pensando aí como um fator que a gente tem que levar em consideração até para ver a jornada de trabalho, as atividades que você tem que desempenhar, e realmente você tem condição de fazer aquilo, né? Você tem condição de desempenhar o seu papel, né, ali na empresa e fazer, né, suas tarefas naquele momento, né? Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração, caso a caso, claro, né? Cada profissão vai ter, né, seus Sim, desafios sim. e tudo, né? Enfim, projetos, né, e expectativas ali empresariais também. E algumas outras questões, né, ligadas, falando em prova, né, pensando aí na questão do home office, a gente preparou aqui, né, alguns outros problemas que a gente pode pensar. Então, você já falou rapidamente do e-mail empresarial, né, que é o muito usado, é frequentemente usado como questão de prova, né? Você, inclusive, quando a gente conversou sobre o episódio, né, sobre esse tema, você Sim, falou, olha, tem muitos problemas com o e-mail empresarial que eu vejo na sim. prática, né? E você até falou medidas cautelares para evitar que esses e-mails, né, provas, sejam apagados, já pensando aí em Com vínculo certeza. empregatício, né? Então, eu acho que pensando aqui, né, a gente já falou na questão das horas extras, de fiscalização, das metas, mas pensando aqui em provas, né? Então, supondo aqui que a empresa ou não tenha fiscalizado, ou realmente tem um problema, você não conseguiu cumprir a meta porque você tem suas razões, né? Ali realmente não tinha como cumprir. Vamos supor que a gente chegou, né, infelizmente, né? Os advogados estão aqui para isso. Chegamos a um problema, né? Pensando aqui no judiciário, já dentro das provas, no judiciário, né? Então, como é que a gente pode explicar aqui para os ouvintes, né? Problemas com e-mail empresarial, essas medidas cautelares, né? Como é que eu faço para provar isso em juízo? Ó, dizer, comprovar meu vínculo, né? Eu trabalho para a empresa tal. E se você quiser também falar um pouquinho da sua experiência aqui no Rio, né? A gente Sim, trabalha sim, aqui, claro. né? Moramos aqui no Rio. Como é que você tem visto as decisões aqui no Rio sobre isso? Não, perfeito. Algumas questões importantes aqui. Quanto até retomando esse ponto da fiscalização, se você está discutindo justamente, como você bem colocou, a prova que você fez, e isso trabalha por tarefa, o e-mail da empresa pode ser a sua. Por exemplo, digamos que você é um contador, trabalha para uma empresa de contabilidade. Você é empregado e faz tudo de casa, home office. Todo cálculo que você faz, que podem variar de tempo, alguns levam 1, 2, 3, meia hora, 5 minutos, todo cálculo que você faz, você tem que enviar. Você vai enviar para o e-mail da empresa para passar para o cliente, para ele receber. Você raramente vai enviar pessoalmente para o cliente. E ainda que você envie, você enviou. Mas, então, assim, todos os envios que você faz, os horários que você envia, a quantidade que você envia, podem ser provas, seja de jornada. Olha, na verdade, eu recebia 5 cálculos por dia e todo dia eu entrava 8 da manhã, começava e 8 da noite eu estava de novo enviando o cálculo para cliente. Então, eram cálculos muito complexos que me enviaram. Isso é uma questão de prova, mas que isso pode ajudar. Então, por exemplo, olhem esses e-mails aqui, que eu estou enviando mostrando que eu estava trabalhando. Então, a tarefa ela pode ser muito feita por isso. Novamente, não é incomum, você é um contador, não envia cálculo, você é um advogado júnior que tem carteira assinada, você envia peças para revisão. Aí é mais raro, mas existe, você joga no sistema. Você pode até tirar print da hora que você fez cada peça, se for o caso, porque ela salva no Word. Hoje Já, em dia é fácil, né? Tem que aproveitar não é também, né? difícil. Dá para Não é fazer. difícil. Não, enfim, não digam aqui que eu estou incentivando os jovens advogados a entrarem com todas as empresas. Eu só estou dizendo que, independente de qualquer coisa, existem meios de fazer prova. E o e-mail empresarial, ele é uma faca de dois gumes, porque ele é um meio muito bom para fazer prova, mas também muito fácil para perdê-lo.
Por quê? Porque quando, eu trouxe para a Gabi esse ponto porque é uma coisa que aconteceu comigo na prática mesmo. Eu tenho cliente que, enfim, tem um grupo, alguns clientes que foram mandados embora esse final de ano, que tinham um e-mail empresarial. E no e-mail empresarial tinham todas as tarefas que eles faziam na pandemia, tipo, enviou tal trabalho para tal pessoa, enviou tal e-mail para tal aluno, estava o tempo todo enviando e-mail, estava recebendo. E assim que foram mandados embora, a empresa, que eu não vou especificar qual é, porque não acho próprio, a empresa retirou elas do e-mail. E ao retirá-las do e-mail, duas coisas aconteceram. A primeira é, aquelas que não tinham salvo um backup ou não tinham guardado os dados em outro lugar, perderam esses dados. Os dados ficaram com a escola, ficaram com a empresa. E todos os outros documentos pessoais que elas usavam o e-mail da escola para efetivar também ficaram lá. Então, por exemplo, às vezes a pessoa usa e cadastra o e-mail da escola para fazer um curso que nem tem a ver com a escola, mas pode ser ou não. Às vezes ela aproveita que já é o meio de trabalho dela e usa para angariar cliente. Então ela tem trabalho, uma professora pode ter alunos particulares que ela se comunicava com o meio desse e-mail, então vários trabalhinhos que ela usava por lá. Um advogado pode ter vários clientes que ele se comunicava por e-mail e tem várias peças dele perdidas lá. Então, assim, eu não posso dizer das outras, por exemplo, designer eu sei que tem um know-how também, mas eu não posso dizer, por exemplo, o contador, não sei se o contador vai ter algum esmero pelos cálculos dele perdidos no meio da empresa. Mas uma professora pelas provas feitas e exercícios feitos pelos alunos, um advogado pelas suas peças, uma designer pelos seus desenhos. São pessoas que certamente gostariam de ter esse portfólio para elas. E tem o risco sério de perder esse portfólio se deixarem tudo no meio da empresa. Então, para os empregados, o que eu sugiro? Não deixem coisas pessoais no meio da empresa. Usem o e-mail da empresa só, mesmo que seja mais conveniente, usem o e-mail da empresa só para coisa da empresa. Até porque pode Caso. prejudicá-los mais ainda, né? A gente está pensando Pois é, aqui, porque a empresa tem não só na acesso aos e-mails. demissão em si, né? Pois é, mas A empresa tem acesso ao e-mail, mas. você ter acesso a É, conteúdos, enfim, que você, né, produziu, talvez ou não queira. trabalhos, exatamente. Exatamente. Então, o prejuízo é maior ainda, já é um prejuízo grande, né? Pode ser Falando em maior ainda. LGPD, cuidado dos trabalhadores, exatamente, porque se o e-mail é da empresa, já, assim, óbvio que o trabalhador não pode invadir a privacidade, mas se você está usando o e-mail da empresa, dificilmente você vai conseguir impedir de uma empresa acessar o que está nesse e-mail. Então, não envie informações pessoais por e-mail, não faça nada por e-mail da empresa. Você não quer que os seus empregadores saibam. Com certeza, muito bem trazido pela Gabriela. É fundamental que se diferencie. Use o e-mail da empresa para aquilo que é da empresa preferencialmente. E quanto à prova, que é a segunda questão, o que acontece? É um risco grande, porque se a empresa desloga o trabalhador, e essa situação onde como advogado de trabalhador, eu vou ter que falar uma coisa, como advogado de empresa, eu vou ter que falar outra. Como advogado de trabalhador, se você está numa situação chatíssima, em que você não fez um backup, sem faça backup, você não fez o backup, você tem dados importantes lá, e-mails que você não tem, que precisa de acesso para a prova, e tem risco da empresa apagar, o que você pode fazer? Existe a opção, que é processual, de você entrar com uma cautelar. Você vai fazer uma cautelar antecedente, né? Que é aquela ação cujo objeto específico é proteger uma prova, proteger o resultado útil do processo a partir de. Na verdade, não é proteger uma prova, mas também, né? Acautelar o processo para protegê-lo de eventuais impedimentos ao seu resultado útil. Então, e nessa cautelar, você vai pleitear: olha, juiz, me dê acesso ao meu e-mail. Tipo, faça uma cautelar para a escola liberar o e-mail, porque eu quero produzir essas provas. E evitar maiores Isso, prejuízos, né? para evitar maiores prejuízos, exatamente. Caso, e isso é bom porque, caso a escola apague tudo, você vai ter um argumento. Olha, eu tentei, entrei com essa cautelar, escola ou desobedeceu a decisão do juízo, que aí eu não sugiro que faça, ou realmente já tinha apagado. Se ela estiver apagada, se não tiver mais nada lá, você vai ter o argumento. Olha, tinha. Apagou por quê? Apagou porque tinha alguma coisa aqui. Então, você vai ter uma presunção muito forte do seu lado. Você vai ter que. E no direito do trabalho, como qualquer direito, mas principalmente no direito do trabalho, que é um direito muito
muito dependente de audiência, de produção concreta de prova, e da realidade, da primazia da realidade, Como a gente falou, né? você localizar justamente os seus dados da sua prova é fundamental. Então, se eu entro uma cautelar, o juiz pode até dizer, não, não, relaxa, não tem problema. Mas aí vai que você chega lá, e aí? Doutora, então, Vossa Excelência, se não é caso de cautelar, por favor, eu pleiteio que a prova seja juntada sob pena de inversão do ônus da prova. É isso. Porque ou a empresa não vai juntar, e aí, pior para elas, inversão do ônus da prova, ou vai juntar, e pelo menos a prova que você queria, você vai ter. É bem Então, aí é uma. interessante a gente falar, É, né? Esse exatamente. jogo aí probatório, né? Que às vezes as pessoas não conhecem. É Não, claro que a gente espera que não chegue a esse ponto, não, mas é. se precisar, é saber que o e-mail empresarial é muito importante nesse contexto e Sim. fazer essa separação, né? Que às vezes é, como o próprio Davi falou, é muito conveniente você simplesmente usar aquele e-mail ali, acontece alguma coisa, você é deslogado, você perde tudo, e é um meio de prova, né? Então, a gente ter sempre cuidado quando pensamos, né, no e-mail empresarial, que é, eu acho que é um mecanismo muito forte aqui, né? Para a gente pensar Não, é. Aqui, em juízo, no aspecto isso. probatório da primazia da realidade aqui no direito do trabalho. Né? E um outro conceito que você trouxe, que eu achei muito interessante, que eu não conhecia, é o conceito de quiet quitting, né? Ou seja, saindo ali de fininho, talvez Sim, sim. a gente pudesse É, traduzir aqui. O que que você pode contar não, um é. pouco sobre o quiet Perfeito. quitting? Esse realmente eu não conhecia, nesse eu não estudei na faculdade, não. Apenas também para barrar, para não, também não ficar solto, para as empresas, é o que eu falei, é o momento que você falou, pois, né? Eu acho que não tem jeito. Por cautela, deslogue os seus empregados. Por cautela, deslogue Assim, e aí analise. agora pensando na Não, lógica, assim, concluindo a lógica. por cautela, deslogue, porque, enfim, às vezes tem uma coisa lá que não é para ter, e aí, deslogando, analisem. Analisem se vale a pena liberar, por cautela desloguem, aí depois você analisa. Porque é isso, às vezes não tinha nada demais ali, você vai gerar um Sim, estresse, vai gerar uma cautelar por uma coisa que não é hora necessariamente. Então, assim, desloguem por cautela, mas se vocês não têm nada a temer também, é isso. Eu acho que se é você não uma tem solução certeza do que. casuística. Exatamente. E para cada um dos lados a gente vai fazer um tipo de raciocínio, né? A verdade é que na pandemia muita gente não tem certeza de muita coisa. Às vezes teve problema que a própria empresa não tem muita noção, porque era um gestor específico de um período ruim, e ele fez o que fez, e aí foi E às mandado vezes embora. teve que, em cima da hora, arrumar ali um mecanismo, né, para É, fiscalizar, ou, enfim, um novo programa para usar. é, por Então, cautela, desloguem, mas são não precauções temam que em devolver, a gente tem que exatamente. pensar nessas precauções, né? A gente tem que Exato. pensar. E quiet quitting. Quiet quitting Quiet quitting, esse é um novo é, é conceito um, aí. é um conceito que tem que ficar. Ele não é um conceito, ele é um conceito repaginado, vamos botar assim. Ele não é um conceito antigo, é a demissão silenciosa. Ele não é um conceito antigo porque ele existe desde sempre. Todo mundo conhece aquele trabalhador que começa lentamente a trabalhar menos. Não fazer tudo, mas também não necessariamente cometer nenhuma falta grave. Demora para fazer as coisas, mas faz. Entrega tudo no mínimo do mínimo. Tem duas formas de ver esse fenômeno. Você pode ver, olha, está fazendo o que foi mandado, não está errado, e não está errado necessariamente. Mas para uma empresa que quer se otimizar, uma empresa que quer ter alguém, como eles gostam de falar, vestindo a camisa, não é bom. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas começam lentamente a diminuir o que elas fazem, lentamente a fazer o mínimo para eventualmente serem mandadas embora com os direitos dela. E aí depende, tem empregador que é muito rígido, ameaça de demitir, adverte, mas aí também adverte do quê? Não adianta advertir porque ele fez o que a jornada dele. Então, é uma situação limite que é muito interessante, que no teletrabalho fica dificílima, porque nós falamos da questão da fiscalização. Agora, eu dei um exemplo esdrúxulo. Falei, o trabalhador que faz 8 horas de teletrabalho e aí começa a entrar no YouTube. Não, e o cara que no meio da jornada entra no YouTube? O cara que intercala uma peça, um vídeo, uma peça, Netflix, sei lá o quê, sei lá o qual. O cara que está o tempo todo lá, logado, com um presório, mas na verdade está fazendo outras coisas. Faz alguma coisa, não dá para dizer que não faz nada, mas claramente não faz o suficiente. Então, o quiet quitting, ele aparece no teletrabalho em duas frontes, eu acho. Como ele sempre foi, né, uma forma do trabalhador lentamente dizer não estou mais afim, mas também não quero ser demitido por justa causa, nem pedir demissão, quero meus direitos. Não existe um direito a ser demitido, né? Mas enfim, é uma mentalidade que nós temos.
Como assim você não quer me mandar embora? Ninguém é obrigado. Mas, enfim. Então, serve tanto como esse instrumento, como quanto uma questão probatória muito difícil, que por isso precisa de fiscalização. Porque esses sujeitos. E aí, novamente, por que o teletrabalho está maduro? Porque antigamente era muito fácil. Se não tem fiscalização, o trabalhador vai ficar logado no sistema. Óbvio que nem todo mundo faz isso. É muito importante isso, nem todo mundo está de má fé. Mas se o cara quisesse, ele podia fazer. Isso é um problema. Se você quiser, o sistema é facilmente abusável, algo de errado não está certo. Então, nada impediria, sem fiscalização, que um trabalhador fizesse parte das tarefas, entrasse no YouTube, ganhasse 1 horinha, 2 horinhas, terminasse as tarefas dele e completasse 10 horas todo dia. Como não tem fiscalização, eventualmente ele vai ter uma ação pronta e ganha na mão dele. Porque como a empresa que não fiscaliza vai saber que ele estava no YouTube. Aí que vem a fiscalização e a importância dela. No final, tudo, até no Code Querying, vai vir para fiscalização. E é por isso que eu falo, a depender do caso, até câmera você pode colocar, cara. Se você está pagando pelo computador da empresa, tem sistemas que permitem você gravar a tela. E aí você vai ver, cara, então, ele está logado, mas ele não move o mouse há meia hora. Ou ele está movendo o mouse numa coisa que não tem nada a ver. Será que ele está em outra tela? Talvez. Talvez ele esteja em outra tela. São maneiras, né, que também foram Exatamente. evoluindo de você fazer essa fiscalização. Acho que o ponto forte aqui, né, de todo episódio é fiscalize, né? Porque eu Fiscalize! acho que muitos problemas, tanto para um lado quanto para o outro, né? Saudável para Sim, ambos, eu acho que pensando numa estrutura aqui do home office, do teletrabalho e de tudo que a gente viu, né, das reformas que aconteceram e dos problemas também, né? A gente viu que os problemas estão muito atrelados a isso, né? A questão da prova, a questão da fiscalização, e aí que gera hora extra, né, das metas. Então, acho que está tudo interligado aí com essa questão sim. da fiscalização, né? E a gente separou também aqui, a gente já falou, na verdade, né, Davi, um pouquinho O sobre que? isso, mas Acho que sim. recomendações, né, que a gente pode dar para empregadores e Ah, empregados, né, quando a gente pensa em home office, mas acho que essa questão da fiscalização, né, o ponto-chave aqui. Mas você é, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que eu acho que, o eu acho cerne que, é esse, né, mas o que que a gente é, pode pensar daqui? eu acho que além da fiscalização quanto à hora, que é muito importante, é fundamental que a empresa sempre lembre de diferenciar, porque isso vai virar um conceito jurídico relevante. O período da pandemia, com tudo que está acontecendo agora. Tudo bem que a pandemia não acabou, mas para todos os efeitos, juridicamente, as leis de exceção da pandemia acabaram. Então ninguém Sim, mais, do ponto de ninguém vista mais, jurídico. ninguém mais é obrigado a fazer teletrabalho, nem pode ser. E aí nós temos um problema que é um problema de duas etapas, que é um problema que eu acho que vale muito a pena falar, porque ele sempre existiu quanto ao teletrabalho. O teletrabalho, desde o início, tinha uma regulamentação meio dúbia quanto a um aspecto muito importante, na verdade, que é a transição. O teletrabalho, normalmente, sempre foi definido como um regime em que você transiciona do trabalho presencial para o teletrabalho, ou você pactua um contrato em teletrabalho. A transição do teletrabalho para o trabalho presencial, não, desculpa, a transição do trabalho presencial para o teletrabalho e o início de um contrato de teletrabalho funcionam da mesma forma. Trabalhador e empregado, de comum acordo, pactuam isso. Eu quero trabalhar telepresencialmente, porque eu quero ficar com a minha família, porque, na verdade, eu acho melhor para mim. Existem pontos positivos e negativos do teletrabalho. Mas, e às vezes é bom o trabalhador estar em teletrabalho. Mas a presunção que a lei faz não é essa. E aí que vem o pulo do gato. O que a lei da reforma fazia? O teletrabalho é feito de comum acordo, mas o teletrabalho, em tese, é uma coisa ruim, porque ele restringe direitos. Você tem menos chance de hora extra, você pode assumir riscos pelos equipamentos, ainda mais se for de comum acordo. Então, como é um regime de exceção, é um regime mais restritivo, é um regime mais restritivo, se é bom ou ruim, não sei, mas é mais restritivo, a pactuação do teletrabalho é de comum acordo, mas o retorno não. O retorno é decisão do empregador. O empregador é obrigado só a dar 15 dias para o trabalhador voltar presencialmente. Isso foi, enfim, é o exemplo clássico do porquê as presunções jurídicas nem sempre se trasladam para os fatos concretos. Uh, Entender que o teletrabalho é um instituto pior faz sentido em termos jurídicos. Juridicamente, ele tem mais restrições. Mas para o dia a dia das pessoas e para certas existências, é muito melhor poder trabalhar em Campos dos Goitacazes num escritório no Rio de Janeiro.
sem ser obrigado a ter que ir se deslocando de volta. E sem essa perspectiva de, do nada, ser chamado a trabalhar no Rio. Agora você vem para o Rio e Isso agora gera uma certa insegurança, né, se a gente parar para pensar. E quando a a gente lei pensa no tinha direito essa do previsão. trabalho, existe uma vulnerabilidade do trabalhador, né, ali na estrutura empresarial, né? Então você ficar à Exatamente. mercê, aí é uma questão, é um ponto legal de destacar, né? Foi uma previsão, era uma previsão legal que eu até acho que foi feita de. Eu dou esse benefício da dúvida. Muitas coisas da reforma não foram feitas de boa fé. Eu acho que essa foi. Acho que a ideia era ser consistente. É ruim, então não é uma alteração prejudicial chamar de volta. E deram um prazo de 15 dias, que às vezes é um prazo ok, né? Se você me disser, Davi, você tem 15 dias para vestir um terno e ir para o escritório no centro, tá, sabe? Tipo, tudo bem, tá até bom, tá ótimo. Não vai acabar com a minha vida. Eu vou ter que mudar a minha rotina, dormir em outros horários, pensar como eu vou fazer. Mas é uma transição que é palpável. Agora, problema, e aí é uma questão não só de trabalho como de direito civil, é a famosa boa-fé, né? Boa-fé e a legítima expectativa. Se eu tô. Porque o Sim. que acontece? A lei falou o seguinte: não descaracteriza você chamar o empregado. Mas isso o empregado está em teletrabalho há 2 anos, avisou para a empresa: olha, vou me mudar para São Paulo, porque minha mulher ganhou um emprego, e tudo bem, a empresa fala, tudo bem. E aí se muda para São Paulo, e aí 2 anos depois a empresa fala, putz, tô querendo fulano aqui, hein? Fulano, 15 dias para voltar de São Paulo para cá. Pô, os contratos Cada são caso pautados, concreto traz são um pautados desafio, uma exatamente. questão a considerar, né? O contrato é um processo, exatamente. Até que ponto isso vai gerar um ônus, né, para o trabalhador e Excessivo, exatamente. um ônus excessivo, obviamente, né? E a gente pensando aqui em boa-fé objetiva, mesmo você gera uma expectativa, né? A gente pensa muito Exatamente. na questão da confiança, na tutela da confiança, quando a gente pensa, né? Em boa-fé objetiva, a expectativa legítima que você cria na parte contrária, e isso é claro que vai valer para os contratos de trabalho, né? Então, Exatamente. Não é um basta ponto puxar CLT. fundamental da gente Sim, destacar sim. também. Então, Exatamente. Não basta puxar CLT e falar, a lei fala que eu posso chamar em 15 dias. Tá. Mas você me criou a expectativa legítima. Você sabia que você sabe que eu tô em São Paulo. Você tá 2 anos sem me chamar. Agora decidiu me chamar porque tá afim. Supresso surréquio. Supressão do direito de chamar, surgimento do direito de se recusar a ir. Então, isso tem que tomar muito cuidado, ainda mais hoje em dia. Em época de pandemia, então, ficou descarado que certamente, às vezes, o teletrabalho é muito benéfico. Entre trabalhar de casa e ser obrigado a enfrentar uma pandemia lá fora, muita gente prefere trabalhar em casa. Não é uma ofensa subjetiva, é objetivamente melhor. Tanto que os trabalhadores essenciais ficaram muito prejudicados na pandemia. Inclusive em nível de morte, em nível de trabalho, em nível de doença. Então, assim, o ponto é, a pandemia veio para provar que, na verdade, olha, teletrabalho não necessariamente pode ser menos benéfico em termos de benefício jurídico, mas não necessariamente é um instituto inerentemente pior, que sempre tem que ser preterido em prol da dinâmica da empresa. Isso não tem cabimento O mais, né? sempre, né? Ainda mais no É, direito, na vida de modo geral, né? Refletindo aqui, filosofando. O não, sempre e o nunca, sempre é né? muito Mas forte. a gente viu lá atrás, lá no início do episódio, essa questão do clássico, né? Eu acho que ainda pesa você pensar naquela jornada clássica, Sim. né? A pessoa que vai lá, bate ponto. E não é que seja pior, gente, é diferente, né? E tanto é Não, diferente, né? Não é que seja melhor ou pior, de repente, obviamente, para alguns empregos, você não pode pensar em teletrabalho, né, em tempo integral, mas para algumas sim, pessoas funciona, para algumas empresas é muito benéfico, para pessoas que trabalham, né, no exterior, por exemplo, em outros estados do Brasil, sim, enfim, as possibilidades são infinitas, os exemplos são infinitos, né? Então, exatamente. deixar essa mensagem aqui que é um meio novo, né, relativamente aí, embora não seja tão novo, né, como o Davi colocou, sempre existiu ali, né, de alguma forma. Mas a regulamentação é recente, né, a gente pode colocar, e a preocupação com isso só cresce, e com razão, né, porque o direito está sempre acompanhando, né, eu sempre falo aqui, ficou até repetitiva mesmo, mas o Não, direito mas está sempre acompanhando, né, o direito está exato, sempre exato. acompanhando, né, o que está acontecendo, o que está acontecendo agora, pandemia, home office, né, então Sim. a questão é essa, né? Mas eu queria te O... perguntar, né? A gente vai deixar também, né? No final você vai falar de alguma recomendação que você tenha, de algum livro, algum artigo. Pode ser até publicação sua, né? Você tem umas publicações bem interessantes, né? Não necessariamente sobre home office, mas para quem se interessa, né? Sobre o direito do trabalho, né? O Davi publicou sobre isso também, então a gente vai deixar todos os materiais, como eu sempre faço.
Mas tem uma reflexão Perfeito. aqui que você deixou, né? Eu achei bem interessante, até uma parte de uma especulação aqui, né? O que que a gente pode pensar para o futuro aí, de repente, né? Você que estuda isso, que vê muito na prática, né? Não, perfeito. Então, duas observações importantes. Primeiro tudo que eu falei até agora, em regra, é o regime jurídico do teletrabalho para empregados. Os autônomos existem e são boa parte de quem faz teletrabalho. E aí, então é importante que tanto os autônomos saibam que não tem nada de errado em fazer teletrabalho, teletrabalho não é igual a ser empregado, e as empresas saibam, olha, ele ser autônomo no teletrabalho não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa e ele não vai ser reconhecido como empregado. Então, assim, marcar reunião, tudo bem, eu marco reunião com um psicólogo para ter terapia toda semana, que seja. Isso não é impeditivo. Mas, assim, uma coisa. E aí é uma questão também de percepção. Você demanda que o seu colaborador autônomo faça reuniões diárias com você, te mande, te envie produtos constantemente, ou você faz metas mais difusas. Ah, no decorrer da semana eu quero traz projetos. É muito importante tomar cuidado para não tornar essa questão de todo mundo pode fazer teletrabalho, inclusive o autônomo, se é autônomo e está trabalhando, não tem que me preocupar. Tem sim. Metas excessivas podem ser consideradas cobrança. Tudo isso que eu falei, toda a questão de fiscal, Aplica-se, né? você não deve fiscalizar diretamente, porque senão você vai estar garantido o vínculo. Mas tome cuidado para não pesar demais a mão, tome cuidado para não caracterizar uma relação que não é trabalhista como empregatícia. E a última questão, eu acho, é que o futuro ele reserva uma grande universalização do teletrabalho, como já tem sido universalizada. A maioria dos trabalhos podem ser exercidos de forma telepresencial, mas nem todos devem. Acho que alguns trabalhos ainda dependem de uma dinâmica presencial. Alguns trabalhos são melhores para as duas partes se forem telepresenciais. Por exemplo, eu acho que todo trabalho que depende de jornada, ele pode ser feito por teletrabalho. Mas se você já está fazendo todo o controle por teletrabalho, você pode fazer o controle na empresa. Então, a menos que a sua empresa não tenha uma sede, você tem interesse em pegar trabalhadores de muito longe, você quer diversificar bastante o seu know-how de empregados em outros estados para trabalhar telepresencialmente, então, a depender é bom ter um escritório. A depender nem tudo vai ser resolvido. Até porque, por exemplo, um escritório de advocacia que contrata advogados no centro da cidade ainda tem um nicho. Óbvio que escritórios virtuais existem, mas você vai ter que ir no centro. Você vai ter que estar perto. Vai ter É perto do muito tribunal. casuístico também, exatamente, a Ah, necessidade ali de cada empresa, de cada contexto da vida de cada trabalhador, né? Que a gente não tem. É como a priori definir, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui funciona, isso aqui não isso aí funciona. faz parte da dinâmica empresarial, com A certeza. gente não tem como fazer. E esses pontos, né, que a gente está tratando são muito interessantes, né? Então, pensando, por exemplo, no autônomo, e você separou aqui um tema que eu até falei, né, para você. Vai gerar outro episódio. Conta aí pro pessoal qual é. Então, eu comentei mais cedo a questão de ergonomia, a questão de controle, câmera, tudo isso eu acho que mexe muito com um tema que em si mesmo é muito próprio, que é a ideia do meio ambiente virtual do trabalho. Ainda mais hoje em dia, quando você fala de metaverso, você fala de outros sistemas. Então, assim, já estou assumindo um problema que eu não sei se eu vou conseguir falar, que é falar de metaverso. Mas o ponto é, o meio ambiente do trabalho, ele é muito localizado na ideia de aquela empresa, o trabalhador está na empresa, então a empresa é responsável por tudo que acontece com ele. E essas pessoas que estão há 2 anos em frente com um computador, que vão ter dor de coluna, ler, problemas nas mãos, nas juntas, essas pessoas são completamente escondidas e desprotegidas, o direito não traz nada para elas. É o que você tem que descobrir quando se discute sobre Isso direito ambiental do trabalho. é o próximo episódio. A gente jogou aqui a semente, e aqui a gente Uh, promete e cumpre, né? No podcast eu prometo e cumpro, né? Já tava falando que ia problema trazer nenhum. home office, já trouxe, agora a gente vai continuar. Já até falei com o Davi, o que não falta, porque são temas muito ricos, né? Sim, Então, falando aqui, pensando na saúde mesmo, né? Uma interseção aqui, o direito ao trabalho, o direito à saúde, né, do trabalhador. Né? Claro que tá tudo junto, né? A gente não pode separar. óbvio. Então, o que mais temos são temas, né? E conexos, né? Mas, Davi, eu queria te agradecer muitíssimo, né, a sua participação. É muito bom revê-lo aí depois, né, de tantos eletivas aulas, né, a gente debatia, né, fazer pesquisa e tudo na PUC, então muito bom revê-lo aqui. E te convido para voltar, né? Então já jogamos aí a semente do próximo tema, né? Vamos falar aí, de repente, né,
pensando aí nos ambientes de trabalho, na questão da saúde do trabalhador, enfim, né? Vocês deixem aí também nos comentários, o pessoal que comenta, que deixa na caixinha de perguntas, né? Que comenta lá. Deixem as suas, né, ideias, né, sobre esse tema, o que vocês gostariam de ouvir aqui, né? Já tinha me pedido do home office. Então vamos pensar aí em outros temas para o Davi voltar aqui para nesse quadro trabalhista aqui do Justo Agora. Mas queria te perguntar, Davi, né? Deixar as recomendações, a gente vai deixar, né, as suas recomendações aqui, né, os artigos que você escreveu, né, enfim, divulgar também. E se você tiver algum material, alguma recomendação para quem quiser saber um pouquinho mais, ou se aprofundar, algum material que você tenha lido, enfim, qualquer coisa, né? Uma reflexão aqui, um pensamento, uma frase de efeito, né? O espaço é seu. Muito obrigado, Gabi. Eu agradeço enormemente pela oportunidade. Foi uma grande honra tratar esse tema. Em algumas partes acho que eu fui melhor do que outras, mas o fundamental é que o conteúdo eu acho que eu Sensacional, passei. adoro esse tema. Muito bom. Enfim, bom, que bom que eu pude saciar. Qualquer dúvida, tem muita coisa para falar sobre esse tema. Qualquer dúvida eu me disponibilizo. Acho que as minhas redes estão aí. A gente vai deixar Ah, o seu perfil, as suas redes, pessoal, quem que, né, seguir o Davi, no não Instagram, posso, não tudo. posso, não posso cobrar seguidor, não posso cobrar privado, mas eu posso me disponibilizar para qualquer dúvida. Sim. Enfim, até acho que no próprio Spotify, não, no próprio programa você deixa uma caixinha, é isso? A gente pode deixar uma pergunta e eles interagem, pode deixar comentário no Instagram também. Então, perfeito, então, perfeito. Então, tá aí. E, bom, para coroar, ainda não lançou, pelo menos não encontrei, quando eu fui fazer a pesquisa para esse trabalho, um livro específico que trate de forma aprofundada dessa nova lei, que, na verdade, derivou de uma MP de março do ano passado e virou a lei em setembro. Então, está bem recente, na verdade. Ninguém produz um livro bom em 4 meses. Então, não existe um livro ainda consistente sobre isso, mas eventualmente vai existir. O que eu posso recomendar são obras que eu li no decorrer da pandemia, que eu acho que são interessantes e que auxiliam nesse entendimento. Então, o Home Office e Teletrabalho, do Aristeu de Oliveira, é um livro interessante, que tenta fazer essa diferenciação e localizar as novas questões de trabalho. Um livro um pouco mais antigo, mas que não é velho, coitado, né? Porque tudo fica. Na pandemia, tudo move muito rápido. É o Teletrabalho, as novas tecnologias laborais Tô até catando aqui o nome do José Arnaldo de Oliveira. E por que eu sugeri esses 2 livros? Porque são livros. Eu sempre posso falar, leiam o que o Godinho está falando sobre isso, leiam o que o Bezerra está falando sobre isso. São autores que têm os manuais deles que vão tratar sobre o tema e vão publicar. Inclusive, Tecnologias e Teletrabalho Pós-Pandemia, do Ricardo Calcini, é um excelente artigo. Mas são artigos. Então, assim, eu acho que esses 2 livros que eu recomendei são livros de autores que não são consolidados, mas focaram nisso. Salvo engano, são as dissertações deles. Então é um estudo E, bem direcionado, né, para quem quiser exatamente. se aprofundar. Então, são realmente temas que, nesse ponto, eles aprofundam muito esse tema. Que é, na verdade, o que eu acho que, para quem quiser se aprofundar no tema, é o melhor. Agora, o meu xabá diário, eu tenho artigos publicados, eu tenho um livro, mas realmente não é sobre isso. Meu livro é sobre A isso gente deixa num a ponto muito. recomendação. Meu livro é sobre isso num ponto muito específico, na verdade. Porque eu trato do trabalhador hipersuficiente, que é outro estudo da reforma trabalhista. E o trabalhador hipersuficiente era o único trabalhador até a lei de 2022 que podia pactuar o próprio regime de teletrabalho. Então, hipersuficiente, enquanto todos os outros tinham que depender de convenção coletiva com regime híbrido, ou formas diferentes de realizar o teletrabalho, trabalho externo como teletrabalho, o hipersuficiente, desde a reforma trabalhista, pode pactuar o próprio regime de teletrabalho. Então, é um pouco estético, mas tem tudo a ver. Eu tenho um livro que é justamente Levando a Hipossuficiência a Sério, onde eu analiso de forma crítica o Instituto da Hipersuficiência. Se existe, não existe, como pode existir. É um livro mais técnico, mas eu acho que para quem tem interesse em tratar de autonomia em algum nível no direito do trabalho, se é que essa quimera pode ser realizada e como ela pode ser, é um livro que eu me esforcei bastante para tentar deixar isso palpável. Enfim. Não, fica aí a excelente recomendação, né? A gente pode botar até. Eu gosto de deixar foto também no perfil, acho que fica bem didático. Os seguidores já sabem, eles vão lá, a gente deixa as recomendações, com certeza. Ainda mais Perfeito. esses temas trabalhistas, né? Eu nunca me debrucei sobre eles, mas são temas desafiadores, né? E temas que carregam aí, muitos desafios, enfim.
E são temas modernos já também, né? São moderníssimos, né? Moderníssimos, É, né? Então, fica mais do que recomendado a cada gente ano uma prestar lei nova. tudo exatamente, e deixa a gente enlouquecido, né? Com certeza. Mas vão ficar as É, recomendações, suas redes sociais também, né? Enfim, a gente vai deixar tudo completinho, perfeito. os seguidores já sabem, né? E Certo. aí deixem, gente, ideias, né? Ouvintes aí, vocês gostaram, né, de home office? Você trabalha de home office, você é ouvinte? Né? Já pensou aí, né? Boa Já ganhou pergunta. hora extra? Você trabalha por meta, né? De repente, qual é a sua experiência com isso? Foi só durante a pandemia, né? O auge da pandemia, né? Se a gente pode colocar assim. Enfim, acho que todo mundo Sim. tem uma experiência com home office, né? Vai se identificar muito com o tema. Quem pediu aí, ó, chegou, né? Então, a chance aí de tirar as dúvidas e tudo. E é isso, entre em contato comigo, com o Davi também, né? Deixe suas perguntas, comentários. E ele vai voltar, né? Vamos voltar aqui com certeza para trazer mais Voltaremos. temas de direito do trabalho. Tá bom? Ó, Sim, então, isso. Muito pessoal, nos vemos obrigado. no próximo episódio. Davi, muito obrigada. Também te vejo nos próximos episódios. Vamos fazer próximos episódios aí, com certeza. Ah, com Mais certeza. parcerias aí para falarmos de direito do trabalho. Vamos sim. Muito obrigado, Gabi. Foi ótimo. Ah, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.